Buenas, galera! Voltamos com mais um pouco de biomas, na verdade a sequência, né? Quem acabou de ver o vídeo aí sobre a introdução, agora a gente começa a falar então de alguns biomas internacionais, alguns biomas que a gente encontra ao redor do mundo, obviamente, alguns deles também presentes no Brasil, mas a gente também vai ter uma aula específica sobre os biomas brasileiros, né? Aqui a gente dá uma nomenclatura um pouco diferente, começa a falar sobre domínios morfoclimáticos, tem um sentido totalmente parecido com biomas, mas basicamente é isso, a gente vai falar de um apanhado geral. A gente vai falar de 3 aqui nessa aula, né? E aí vão ter aulas futuras aí que vão apresentar os outros biomas e também os biomas brasileiros, ok, gente? Então, como vocês podem ver aqui do lado, a gente vai falar sobre tundra, né? Coníferas, que também é chamado de floresta de taiga, ou também floresta boreal, né? E estepes e pradarias, que geralmente são explicados juntos os dois, porque os dois são muito semelhantes, ok, gente? Bom, a gente começa com tundra, certo? A gente está vendo um mapa aí de localização geográfica, né, o mapa mundi, não é bem um mapa, porque falta muita informação aí como escala, né, latitude e longitude, rosa dos ventos, mas enfim, dá mais ou menos uma noção para nós de onde está localizada a tundra nessa coloração aqui, um amarelo mais queimado, aqui um amarelo um pouco mais escuro, como vocês podem ver aqui em cima aqui, ó. Então, pela localização da tundra, vocês mais ou menos climaticamente já podem ter uma noção de que tipo de clima, né, que a tundra ela está condicionada. Lembra que a gente falou sobre biomas, né? E o bioma é tudo uma questão de caracterização que a vegetação, a flora e a fauna, né, tanto a vegetação quanto os animais, tem em relação ao clima no qual eles se encontram, ou seja, uma série de adaptações contra o clima, né, contra aquela região, como eles se encontram. A gente chama então essas regiões de biomas. Como a gente está falando de tundra, eu trago aqui para vocês um típico, né, um climograma típico da região de tundra. Vocês podem ver aqui que as chuvas são poucas, né, porque na verdade o que acontece mais aqui é muito mais neve, né, são quantidades pequenas de neve, 20 milímetros, 30 milímetros, e a oscilação da temperatura aqui parece que é grande, né, mas na verdade sempre é frio, ó. A temperatura basicamente não ultrapassa, até vou dar uma voltadinha aqui para vocês prestarem atenção, presta atenção aqui no gráfico de novo, que a gente já teve aula sobre isso, né. A gente tem aqui embaixo os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Estou acompanhando ali o mouse, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada barrinha azul significa a quantidade de chuva. E a linha vermelha representa a temperatura. Então, por exemplo, vou pegar aqui 7. O que é 7? 7 é o mês de julho. Quanto que choveu no mês de julho? Está aqui a barrinha, não chega a 20. Passa de 10, que o 10 aqui não dá para ver, né? Mas chega perto de 20, entre 10 e 20. Então eu vou chutar aí algo em torno de uns 12, 15 milímetros, né, de chuva. E que temperatura média fez em julho? Aqui, se eu pegar a linha e trouxer para cá na reta do mouse, sempre acompanho o mouse aqui, né? Algo em torno de uns 7 graus Celsius, né? Esse é o verão, então isso aqui é no hemisfério norte, né? Em julho é verão no hemisfério norte, enquanto nós aqui no sul é inverno. Então eu tenho aqui para vocês um gráfico que traz as médias de chuva de cada mês, né? E a temperatura média daquele mês também. Então as temperaturas facilmente elas ficam abaixo do 0 grau. Então é um lugar muito comum a ocorrência do que? De neve. Então basicamente a tundra, né, é uma vegetação, é a última vegetação, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, é a última vegetação antes do gelo total, ok? Até mesmo porque a própria tundra, ela está num ambiente onde tem uma determinada época do ano, o inverno no caso, que é muito rigoroso, que a vegetação fica sob a neve, né, ela está abaixo da neve, e aí quando chega o verão, entre aspas, que não é um verão rigoroso igual ao nosso, mas é um verão de 5 graus Celsius, 6, 7 graus Celsius, como a gente viu ali, né, já com o inverno é menos 10, menos 15, certo? O suficiente para derreter a neve e aparecer a vegetação. Então digamos que o que vocês estão vendo aqui agora é a tundra no verão, certo? E essa seria a tundra no inverno, ou seja, basicamente a vegetação está encoberta pela neve. Então, como eu disse para vocês, ó, a tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Aqui vocês podem ver umas árvores mais lá ao fundo, né, mas são algumas exceções, né, muitos pinheiros se adaptam facilmente à questão da neve, até a próxima bioma que a gente vai estudar, mas eles estão mais isolados aqui no caso.
né, em decorrência da altitude, onde provavelmente deve ter uma fonte de água, alguma coisa aqui mais próxima, um solo onde ele consegue fixar suas raízes dessa vegetação. Mas basicamente o predomínio aqui é de tundra, que nessa situação aqui de baixo está dominada pela neve, e aqui quando ela está descoberta. Ou seja, o período de neves é muito mais que 50% do tempo com neve. Ou seja, digamos que dos 12 meses, algo em torno de 8 meses é com neve, né, e 4 meses sem neve. Ou seja, né, 4 meses não é tempo suficiente para desenvolver grandes vegetações. Então, por isso que a tundra sempre vai ser uma vegetação mais rala, vai ser uma vegetação mais baixa, né? Existem 3 tipos de tundra: a tundra ártica, que fica no Polo Norte, a tundra alpina, que fica próximo aos Alpes, as regiões mais altas, né? E a tundra antártica, ou seja, a tundra que fica no hemisfério sul, né, na Antártida. Numa tundra, a vegetação é composta por arbustos, né, vegetação que não consegue se desenvolver muito, ciperáceas, alguma coisa próximo aos cipestres, só que muito mais baixos, matinhos bem mais baixos, né, gramíneas, musgos e líquens, ou seja, vegetação realmente muito pequena que se desenvolve num curto espaço de tempo. Até mesmo alguma dessas vegetações conseguem sobreviver à neve, né, o período de 8 meses de neve sobre elas, e depois elas florescem novamente no período de entre aspas, verão nessa região, ok? Então aqui a gente tem uma vegetação bem típica, né? Esse aqui é um ambiente bem típico de tundra, né? Que animais vocês vêm na cabeça de vocês que circulam esses lugares, ok? Então toda vez que eu trouxer agora para vocês cada um dos biomas, eu vou trazer para vocês também a fauna, né? Alguns animais, não todos, mas alguns animais que vivem nesses ambientes. Então eu trago aqui para vocês o alce, que é típico desse lugar, né? Também temos o arminho. Como vocês podem ver aqui, o arminho parece um animal bonitinho, fofinho, lindinho, mas ele é carnívoro. Na verdade, ele tem a mesma função do urubu, ele só come a carniça, né? Então já não é mais tão bonitinho assim nessa visão. O boi é um miscarado, também chamado de bisonte, também chamado, dependendo da região do mundo, ele tem um nome um pouco diferente, mas o mais conhecido é boi almiscarado, ok? E também obviamente, urso polar, certo, gente? Então a tundra é bem fácil, né? Uma vegetação antes do gelo total, uma vegetação que desenvolve pouco ao longo do ano, especialmente no período onde tem um verão curto, um verão de 5, 6 graus Celsius, 7 graus Celsius, e a maior parte do tempo a vegetação fica encoberta pela neve, pela sua baixa estatura, digamos assim, né? Por ser muito baixinha, por ser uma vegetação muito rala, digamos assim, ok? Então agora a gente vai para o segundo bioma de hoje, que é a floresta de coníferas, ou também chamada de floresta de taiga, ou também chamada de floresta boreal. Sempre que eu falo a palavra boreal, eu estou me referindo ao hemisfério norte, por isso que é a aurora boreal, que acontece no hemisfério norte, especialmente na península da Escandinávia, na Noruega, Finlândia, Suécia, onde é possível ver a aurora boreal. Se fosse no hemisfério sul, seria a aurora austral, ok? Que ela também acontece, só que ela não é tão famosa porque não tem tanta gente assim para ver, né? Não mora quase ninguém no Polo Sul aí. Na Antártida, então, é mais complicado, mais visível onde tem... não é que é mais visível, na verdade, ela é mais vista porque tem mais gente para ver no hemisfério norte, ok, gente? Bom, a floresta de coníferas já tem esse nome derivado disso aqui, ó, coníferas, tá? Eu já vou passar o próximo slide, depois desse aqui do climograma típico, para vocês já vão entender isso. Bom, o climograma típico é muito parecido com o da tundra, tá? Eu vou deixar aqui o da coníferas e vou voltar rapidinho pro da tundra, quer ver, ó, rapidinho tundra. Vamos lá, aqui, ó, tá vendo? As chuvas são menores, porque basicamente é neve, né? Então a neve não cai na mesma quantidade que chuva, ela é muito mais fina, ela cai em menor quantidade. A temperatura da conífera ela é muito parecida, também tem temperaturas negativas, então também neva. Ok? É um lugar que também neva, porém as quantidades de chuva já são um pouco mais intensas, digamos assim. Então aqui, ó, a floresta de coníferas é um bioma temperado terrestre. O que é temperado? Temperado quando tem 4 estações. Aqui eu não vou dizer para vocês que são 4 estações muito bem definidas, igual as que a gente tem aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é a história do inverno frio, verão quente, outono e primavera, a menos estações de transição, certo? O bioma temperado aqui que a gente está se referindo é próximo disso, só que é com um frio mais intenso, onde tem situações de neve. E é justamente a situação de neve que faz com que essas plantas tenham uma característica muito similar
desculpa, muito singular às outras, né? Ela é diferente das outras, porque ela apresenta as folhas aciculadas, ou chamada de acicofoliadas, que são estreitas e afiladas, assim adaptadas para resistirem às baixas temperaturas. Como assim resistir às baixas temperaturas? Bom, como vocês podem ver nessas duas imagens, a gente vê um predomínio de uma espécie, que são os pinheiros, ok? Então, quando a gente vê um predomínio, claro, de uma espécie em uma vegetação, a gente olha para aquela plantação, não plantação, mas a gente olha para aquela floresta, nossa, mas só tem esse tipo de árvore. A gente está se referindo a uma vegetação homogênea, assim como tem o mangue, né? O manguezal só tem uma árvore, que é o mangue propriamente dito. O nome da árvore do manguezal é mangue. E onde tem manguezal, só tem mangue. Então é uma floresta homogênea, né? No norte do... Entre São Luís do Maranhão, como é que é o nome do estado lá? Maranhão, né? Falei, né? Entre Maranhão, Piauí, Ceará, tem a Mata dos Cocais, porque só tem coqueiros. Entendeu? Então é uma vegetação homogênea, porque tu vê claramente o domínio de uma espécie. Assim como a gente sobe a serra, vê muitos pinheiros aqui, a araucária, né? A gente só vê quase a araucária. O que é? Uma vegetação homogênea. Tu vê que tem um domínio claro de uma espécie. Quando tem várias espécies, como uma floresta amazônica, como uma caatinga, como uma floresta, como o cerrado, né? E outras mais por aí, a gente chama então de vegetação heterogênea, onde tem muitas espécies. No caso das coníferas ou taiga ou floresta boreal, a vegetação ela é homogênea, porque apresenta um domínio claro dos pinheiros, que são acicofoliados, folha em forma de agulha, não chega a te espetar, mas ela tem aquela folha fininha, que a própria imagem aqui, a própria foto já mostra para nós o porquê, né? Uma razão natural de ela ter as folhas assim, justamente para não acumular neve sobre a folha, porque se a folha fosse plana, a neve acumularia sobre a folha não teria como fazer fotossíntese, além do próprio peso da neve fazer com que a folha se quebrasse, e aí uma planta sem folhas durante um longo período de tempo aí não tem como sobreviver, né? Então foi uma própria adaptação que a planta encontrou para conseguir sobreviver em lugares onde tem a ocorrência de neve. E olha que interessante, as nossas araucárias, onde é que elas são encontradas? Nos lugares mais frios. Claro, ela se adapta também em lugares até onde não tem a ocorrência de neve, mas ela não se adapta em lugares muito quentes. Então a gente encontra a araucária aqui no sul de Santa Catarina, né? Mas é mais comum e no sul em quase todo o território rio-grandense também, né? No sul do sul rio-grandense, desculpe, né? Mas especialmente na região serrana, onde mais é possível acontecer também até ocorrer a neve. Certo? E a gente está falando aqui da araucária, né? Em alguns lugares do Brasil também tem um outro nome que eles usam, pinheiro do Paraná, tá? A gente está se referindo, no caso, à mesma árvore quando fala ou araucária ou pinheiro do Paraná. Já que eu falei para vocês a acicofoliada em forma de agulha, a gente tem o contrário de acicofoliada, que é a folha latifoliada, tá? A acicofoliada são folhas finas, certo? Para não acumular neve. Existe também, a gente vai ver quando chegar nos desertos, a gente vai falar de folhas em forma de espinho, tá? E aí é para não perder água através da evaporação, que são lugares muito quentes, certo? Mas a gente tem a acicofoliada e a gente tem a latifoliada. O que são latifolhas? São folhas grandes e largas, que são as folhas mais comuns que a gente conhece. Ok, gente? Bom, quanto à fauna encontrada nas coníferas, a gente chama atenção aí o urso pardo, né? Tinha o urso polar, agora a gente passou para pardo, né, até justamente por um mimetismo, para ele poder se esconder melhor, né, diante da sua situação, que ele é um animal que caça muito, né. O husky siberiano é um cão, né, mas também é um misto entre cão e lobo aí, a questão do animal, certo? O lince, que é um animal que eu trouxe aqui como curiosidade para vocês. Tem muita gente que acha que é de desenho animado, mas ele realmente existe, né, na floresta boreal, certo? É parecido meio que um tigre, digamos assim, né? Mas olha o que eu trago aqui para vocês, né? Um dos animais mais bonitos que a gente pode encontrar na face da Terra aí, que é o tigre de bengala branco, que também ele é natural, né, ele é nativo dessa região, ok, gente? Uma curiosidade que eu trago para vocês é que dentro da floresta de coníferas, né, as florestas de pinheiros, a gente tem a maior floresta do mundo, que é desse bioma, que é a floresta da Sibéria. Essa parte verde que eu estou circulando com o mouse lá, ó, pode olhar lá, ó, toda essa parte verde aqui, ó, ela é quase entre 2,5 vezes e 3 vezes o tamanho da floresta amazônica. Ela é muito grande,
Ok? Ah, mas quando fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Outra coisa que também não é verdade, porque a maior parte das trocas gasosas feitas do gás carbônico para o oxigênio, o gás que a gente respira, são feitos pelos corais, né? São feitos pelas... Não, desculpa, não são feitos pelos corais, são feitos pelas algas, ok? Pelas algas marinhas em especial. Bom, aqui a gente está falando basicamente de uma floresta que ocupa grande parte da Rússia, grande parte do território russo, e aqui a gente tem então a maior floresta do mundo, né? A floresta da Sibéria, ok, gente? E a gente vai agora para o terceiro e último bioma. Aqui eles parecem os dois juntos, que na verdade eles são basicamente o mesmo, muda um pouquinho a aparência um em relação ao outro, porque muda o clima de um para o outro, mas é basicamente o mesmo tipo de vegetação, ó. Então estepes ou pradarias, onde a gente pode encontrar aqui no mapa não, essa imagem que representa aqui o mundo, certo? Então a gente tem aqui nos Estados Unidos, certo? Um pouco aqui na América Central, aqui no sul do Brasil, ó, aqui é o sul do Brasil, grande parte da Argentina e do Uruguai, aqui na África do Sul, aqui na Índia, né? Aqui na Índia não, desculpa, aqui é a China, certo? Pega uma parte até mesmo da Rússia, da Mongólia aqui também. Aqui a gente tem um pouco aqui na Turquia e essa parte aqui da Europa, o sudeste da Europa. Bom, basicamente, estepes e pradarias são considerados o mesmo tipo de bioma, tá? Os nomes geralmente aparecem junto. O que difere um do outro é a quantidade de chuva, ou seja, a questão de umidade. Se o clima for mais úmido, a gente chama de pradarias, e a vegetação já vai estar sempre muito mais verdinha, digamos assim, mais bonitinha. E o estepe, ele tem a característica um pouco mais seca, ok? Então por isso que o gráfico climograma 1 aqui, ó, essas barrinhas aqui é a quantidade de chuva, elas estão tudo aqui na casa dos 200, 100 e poucos, perto de 300 milímetros por mês. Enquanto aqui no climograma 2, ó, as chuvas quase inexistem, certo? A temperatura não influencia muito, o que influencia mais é a questão do clima. Olha só o que eu trago aqui para vocês, ó. O estepe, ele é aquela vegetação gramínea, né, com alguns arbustos, como aparece aqui, ó, aqui tem uma gramínea mais ressecada, né, e uns arbustos espalhados um em relação ao outro, ok? E aqui a gente tem a pradaria, geralmente um pouco mais verdinha. Por quê? Porque o estepe, ele está relacionado a um clima mais frio, né, menos úmido, e a pradaria a um clima mais úmido. Por que tanto no estepe como na pradaria a vegetação não se desenvolve muito a ter grandes árvores? Justamente porque provavelmente o solo desses lugares ele é pobre em nutrientes, ou ao mesmo tempo também é um solo muito rochoso, onde as grandes espécies não conseguem colocar suas raízes e retirar os nutrientes suficientes para a sua sobrevivência. Então as pradarias e o estepe eles são sempre colocados juntos, porque na verdade são vegetação de campos, né? No geral a gente chama como campos, mas quando a gente quer diferenciar estepe ou pradaria. Tanto é que aqui no Brasil, no sul do Rio Grande do Sul, que são chamados Campos de Bagé, são pradarias, porque o clima ele é úmido, né? Se fosse, por exemplo, uma vegetação de campos perto lá do interior do Nordeste, a gente chamaria de estepe, mas estepe não tem no Brasil, né? A caatinga é uma vegetação singular que só é encontrada no mundo daquele formato na caatinga. Ela é única no mundo, certo, gente? E quanto à fauna dos estepes e pradarias, elas podem ser encontradas, os mesmos animais, tanto nas duas, não, independente de ser estepe ou pradaria, pode ser encontrado nos dois, ok? Bom, eu trago aqui para vocês a coruja, né? Que consegue aí fazer se eu não me engano, perto de 320 graus, ela consegue torcer o pescoço, uma curiosidade aí, mas eu não estou dando certeza aí, mas é algo em torno disso. Imagina, né? A volta que consegue dar. O cão da pradaria, o búfalo, o boi mascarado lá também, ele pode também aparecer aqui, né? Mas eu trago aqui para vocês como curiosidade o búfalo e também a lebre, certo, gente? Bom, já que eu trouxe para vocês espécies de animais também, eu gostaria de relembrar, assim como eu relembrei para vocês o que é a cinco-folhada e o que é latifoliada, eu quero relembrar para vocês uma palavra muito importante, se fala muito em biologia, se fala muito em seres vivos, que é a questão quando a gente fala assim, o que é uma espécie endêmica? Né? O que é uma espécie endêmica? Olha aqui, ó. Espécie endêmica é quando a sua ocorrência é restrita a uma determinada área, que pode ser um habitat, uma região, um país ou até mesmo um oceano. Ou seja, existem questões referentes ao clima, né, às condições físicas, à geologia, ao relevo daquele lugar. Ou seja, tem muito a ver com o bioma. Ou seja, aquela espécie só é encontrada naquele lugar porque aquele tipo de clima, aquele tipo de relevo só é encontrado naquele lugar.
certo? Então assim, ó, o que é uma espécie endêmica de ambientes de recifiais? Onde tem recife, só vai ser encontrado naquele lugar, porque aquele ambiente é propício, né, para aquele animal só na forma como ele é apresentada. Endêmica da região nordeste do Brasil, endêmica do Brasil, endêmica do Oceano Atlântico. Pode ir ampliando. Eu gosto muito de falar, quando eu falo endemismo, eu gosto muito de falar, por exemplo, no canguru da Austrália. Pô, o canguru só é encontrado na Austrália. Ah, mas eu já vi nos outros. Sim, ele foi transportado, né? Obviamente não ao gosto dele, né? Mas enfim, a Austrália, ela foi uma ilha, na verdade não é uma ilha, ela é um país de proporção continental, mas ela se separou dos outros continentes. Num primeiro momento, quando tinha um Pangeia, uma das primeiras massas de terra a se separar do Pangeia foi o que hoje é a Austrália. Ou seja, todos os animais e vegetais que existem na Austrália têm uma distância muito grande de evolução dos demais, porque não tinha contato, né? Porque tinha um oceano já dividindo os dois. Então, muitos animais que existem na Austrália só existem na Austrália. Então, eu dou o exemplo do canguru, dou o exemplo do koala, dou o exemplo de uma ilhazinha que fica no sul da Austrália, que é o próprio demônio da Tasmânia, né, que é um animal que só é encontrado lá. Então, quando a gente fala em espécie endêmica, a gente está falando de animais que se desenvolveram, né, devido às condições, todo o ambiente que propiciou a eles se desenvolver daquela forma, naquela região. A gente usa também muito a questão da palavra nativa. Quando a gente fala em espécie nativa, a gente já começa a se referir a espécies que até podem surgir em outros lugares, mas que não são naturalmente daquele lugar. Por exemplo, se eu não me engano, o próprio eucalipto, ele é uma espécie nativa da Austrália, mas ela se adapta em qualquer outro lugar. Então ela é nativa, ela é originária de lá. Ela não é uma espécie, digamos assim, endêmica, a gente não é muito correto usar a palavra endêmico, porque o endêmico geralmente ele não consegue sobreviver em outro lugar, a não ser no lugar de origem dele. Certo? Então basicamente é isso. Certo, gente? Então por hoje é isso. Um abraço para vocês.